Olá, como prometido e como parte de uma semeadura que leva a cultura ou leva a algum tipo de aceitação política, eu acho que a gente de alguma forma se posiciona mediante alguns fatos, alguns fatores de, de mediação pública, mas o que a gente assevera diante de algumas medidas que são institucionais e ao mesmo tempo medidas que são vistas como a par daquilo que se diz, né, o desfruto, o deleite ou a vontade direta daqueles que fazem a política de forma arbitrária ou totalmente autoritária. Existe uma diferença grande nisso e entre isso. Por isso que algumas coisas são mudadas de acordo com aquilo que a gente molda, né, na política mais socialista. Mas por que tem ter esse ângulo de visão amplo e proporcionar algo que seja necessário para que as elites, as castas, né, que são pessoas devotas, né, pessoas que desenvolvem uma aptidão mais fácil para alguns tipos de relações, né? Então, de alguma forma, a gente entende isso como algum desfecho, alguma autoridade que entende isso como forma mais propícia de atuar em demandados pro, prorrogações e demandadas prorrogações. Mas por que necessariamente a gente volta nesse contorno e esse contorno se liga ao lado oposto daquilo que é existente entre reação e comoção? Porque assim, a gente autoriza algumas coisas fortemente em relação àquilo que a gente entende como participação do que é atual. Mas por que a gente entende que algumas coisas são formadas em outro caráter? A gente não pode diretamente ligar essa explicação e dizer que, ó, de alguma forma, a gente está viabilizando certos tipos de acertos. Então, de alguma forma, quando a gente pega o ponto-chave, ou quando distribui alguma coisa, né? Por exemplo, uma balinha para o menino, um político não faz isso, Papai Noel faz isso. Talvez sua política seja de Papai Noel de fim de ano, que está dando balinha para os outros. Talvez seja isso. Mas por que a gente não poderia fazer essa analogia, né? Porque estaria aí uma forma propícia de relacionar o eu como a autoridade do ID. Se a gente fosse pensar em Freud e fosse mostrar Freud como algum pensador que talvez gerisse um fluxo ali de normalidade. Mas não é que esse período agora está voltado ao período histórico da, do, como é que chama? Em começo dos anos 70, 60, né? A contra-revolução, as formas priorizadas, né? O caráter da vida, né? Mas enfim, o que daria através disso? Então, uma parte humana de tudo isso é que a gente tem uma relação de formar uma relação comum entre todas as pessoas, e essas relações são dadas mediante aos passos que a gente dá com a atitude daquilo que a gente propõe, né? Ou proporciona, porque a gente proporciona mutualmente algumas coisas, e essas coisas são relacionadas de formas a ser entendidas, né? A gente explica algumas coisas, mas por que de alguma forma esse caráter foge da vontade? Entende? Isso tudo volta a dizer que talvez seja um pensamento único, um pensamento de aceitação. Então, de alguma forma, a gente tem o silêncio como forma de acomodação mesmo, né? Que a gente para um pouco, pensa e ao mesmo tempo volta na vida, né? Então a gente entenderia as coisas como formas simples de dizê-las, não como formas complexas, né? Talvez a sabedoria esteja ligada a isso. Então o silêncio em si é a sabedoria, né? Mas por que atualmente a gente diversifica, misturam certos tipos de assuntos, né? Porque uma coisa leva a outra, simplesmente porque uma coisa leva a outra. Um assunto, por exemplo, a gente começa a falar de um assunto que é
cultural. A gente muda do assunto cultural, falar algo mais pessoal, falar algo mais assim que seja convicta ou fala de algo que seja mais recíproca, né? Não é que agora a empatia tá ligada a algo que a gente que a gente vai e faz funcionar. Porque assim, é desumano, né? A gente entenderia isso como parte de classifistas. A gente não pode falar de modo científico em tudo. Por exemplo, se eu escrevo um texto agora no meu Instagram e esse texto está despojado de tá pungente, né? Tá pungente de relações humanistas, por exemplo. Por que que eu retrataria o mundo de forma humanista, a sociedade de forma humanista? Porque eu já tenho esse ponto de vista, eu já consigo acertar esse ponto de vista e ter uma certo tipo como é que chama? De contato com aquilo, de uma maneira que me democratiza, não no sentido de que agora a gente passa isso socialmente e transmite isso para as outras pessoas. Montesquieu fala nos Espíritos das Leis que as relações mais humanistas estão diretamente ligadas ao fato de que há um ápice. Isso no existencialismo, na verdade. Não é que a gente domina alguns temas e controversamente dirige algumas outras forças. Então, o que a gente mais explica é aquilo que a gente mais termina como frase, sabe? Não é que agora eu, Guilherme, pessoalmente, estou dirigindo a palavra mediante de alguém que vai articular da mesma maneira, mas alguém que talvez venha pensar e tornar esse pensar algo positivo para ele mesmo, né? Não é um jogo de motivação, sabe? Acho que a motivação é pessoal, no esporte, numa esgrima, em alguma coisa assim. Pensa, no esporte a gente tem motivação, mas na esgrima não. Não há motivação na esgrima. A esgrima é uma luta de duas espadas, onde a habilidade prevalece e o contato te leva a ganhar um ponto. Mas por que esse ponto te leva a gritar, talvez? Né? Porque a gente vê o grito, né? Talvez isso não seja uma motivação, mas um grito de guerra, né? Para dar um entusiasmo. Mas se esse entusiasmo fugisse e tornasse alguma coisa relativa à empolgação, te levaria a perder. Porque aí você perderia o domínio daquilo que você estaria fazendo. Então, algumas coisas exercem domínio, outras coisas não. Depende da relação que você vai ter futuramente com alguns tipos de pessoas que você pensa ou não pensa que exista na sua vida. Então, praticamente, a gente tem aqueles que a gente mais quer, mas não obrigatoriamente aqueles que mais necessitam da gente. Talvez seja aí um fato assim, que pessoalmente eu diria de forma aleatória, não de forma a constranger. Mas por quê? Porque há uma moderação, há uma forma de expressar que convalesce e diretamente nos torna mais sensíveis, não, mas talvez um pouco mais empáticos um ao outro, ou um pouco mais recíprocos, para dizer a palavra em meandros mais exatos. Mas por que algumas coisas é formalmente ligadas, né? Então, assim, a gente tem um passo a cada vez a fazer. Eu vi uma foto de um degrau e esse degrau era distante. Você subia esse degrau e chegava ao ápice. Talvez seja isso, né? Essa escada explica todas as coisas. Onde a gente veria isso, talvez não seria em qualquer espetáculo, em qualquer coisa assim que seria realmente aquilo que a gente queira. Mas é aí que tá, né? A gente vê algumas coisas e alguma coisa explica tudo. E talvez não explica nada. Ou talvez explica, ou a gente continua na penúria, sem, sem afetação, sem uma vontade, e descansa em alguma coisa que talvez seja uma acomodação, algo que é parcial seu, sem querer, sim, tornar tudo uma fatalidade, sabe? Porque assim, eu diria que algumas coisas levadas ao que a gente se refere como domínio da palavra, a gente teria uma coisa mais coloquial, né? Que transformaria talvez alguma coisa
em uma forma de retratar a sociedade, ou de levar alguma coisa que seria mais interessante. Então a gente entenderia esses pontos como pontos de pontos que levaria a gente a entender o outro lado do muro, talvez, ou entender alguma coisa que estaria ali, daria para você fazer alguma coisa remediando aquilo, não sei. Vai depender da conformação de cada um, né? Ou não, a conformação não é um ponto exato daquilo que a gente pretende. Então, algumas coisas a gente conversa livremente, sabe? O perigo de algumas coisas está em querer demais e possuir demais. E assim, calar-te diante de alguma coisa talvez não seja totalmente assertivo, ou seja, não sei, vai depender do seu ponto de vista. Mas algumas coisas estão pressionadas e impressionadas, ou imprescindíveis. As coisas são pressionadas e imprescindíveis. Então, o que que torna a gente atuante, né? É que a gente está politicamente ligado a uma aventura, né? A uma eventualidade. E essa eventualidade tá num aspecto que seja de uma de uma de um humanismo, de alguma coisa assim do tipo, né? Então a gente pensar isso livremente, sabe? Então assim, tá num ponto de exceção é dar valor àquilo que você sabe como regra. Não é você querer formar aquela opinião e tornar essa opinião alguma coisa favorável a alguém. Porque aquilo que você pensa de algo ou alguém depende de você julgar isso, né? Então, assim, sua atitude diante de algumas coisas são remontadas, são redi, remontadas, né? Removedoras da angústia, talvez. Porque, assim, a gente teria uma intencionalidade, uma forma mais, assim, de querer as coisas, de estar ali fomentando, autorizando, digerindo, né? Estando em qualquer forma de relação, sabe? Talvez um quarto não seja tão vazio, não sei. Ó, meu quarto que bagunça, cara. Nossa, nossa. É porque há movimento, sabe? E assim, há movimento e a gente tá sempre em movimento, sabe? Né? Que passou um furacão aqui agora que eu, que eu tô, assim, no oásis. Não é isso. Isso é pessoal, sabe? Então, algumas coisas a gente consegue ter enquanto pessoa vivente, sabe? Alguém que tá, assim, sempre alto astral, com vontade. Então, assim, não é desmotivando e nem falando que o outro tá mais tempestivo, tá menos favorável, sabe? Entenderia as coisas assim, não sei. Então, algumas coisas são fundamentais pro aprender, pro entendimento, sabe? Então, outras coisas fogem, outras coisas não. Outras coisas estão aí existindo e outras coisas passam a ter sua forma mais redundante. Mas, sei lá, explicar científica talvez não seria necessário. Eu diria que a democracia talvez seja o ponto que a gente deve rever e entender que talvez seja a forma mais a forma mais correta, não de tornar alguém especial, mas de tornar alguém que tem uma vontade, sabe? Jesus fala assim, se a gente pegar Jesus fala assim o tempo todo. É tanto que ele fala, quando o coração do homem é um tesouro, ele fala isso para mostrar que a gente tem algum valor. E, por exemplo, se Madre Teresa de Calcutá colocou uma moeda na balança e esperou com que alguém pudesse ver aquilo e expectativamente fazer com que aquilo fosse, fosse alguma coisa assim do tipo, talvez fosse algo magnânimo, né, para ela. Não sei se seria verdade ou não quem responderia por ela nessas horas, né? Ou teria essa força toda. Então, assim, legal, né, cara? A gente consegue prever ou ver as coisas, mas saber que a gente tá no erro e tá vendo as coisas e o tempo todo admitindo as coisas e tendo as coisas como nossa, talvez não seja um aconselhamento, sabe? Não seja algo especial para que a gente entenda. Então, assim, é dificultoso e ao mesmo tempo um tanto desproporcional, sabe? Uma coisa pesa mais, outra coisa pesa menos. Vai depender daquilo que a gente vê como é,
forma expressiva mesmo, sabe? Porque assim, cara, a gente ter o domínio, ter pelo menos a forma de estar ali relacionando, sabe? É mais fácil, sabe? Mas por que que tem esse ponto tão essencial? Por que que devo entender a figura tanto do próximo quanto a de mim mesmo? Talvez a responsabilidade dele seja minha? Não, né? Porque isso é pessoal, isso cabe a qualquer um decidir. Então a gente não pode promover certos tipos de pensamento, sabe, cara? É talvez uma atitude assim de semelhante, não sei, cara. Seria alguma coisa assim que não estaria ligada à nossa vontade, estaria ligada a uma outra coisa que a gente entenderia como passatempo, uma predileção ou alguma coisa que daria a gente alguma coisa que funcionasse, sabe? Mas e aí? O caráter é seu ou do outro? Então a gente consegue, sabe? Tá aí pensando, alimentando algumas coisas e tentando buscar algumas coisas, por mais que seja difícil, por mais que a gente leve outras coisas. Talvez a gente entenda isso tudo e talvez não entenda nada. A alma do ser algo inexplicável? Não sei, né? Vamos falar do passado e falar que meu passado foi um passado, sei lá, lindo, maravilhoso. Mas a gente entende algumas coisas de forma a tá assim, né? Revendo, sabe, os conceitos, revendo as atitudes e tendo como finalidade não só o aprimoramento. Eu vi um discurso de Bolsonaro, não de Bolsonaro, foi um discurso em que ele estava. E assim, eu fiquei vendo, né, como é que eles falando, né, que não que necessariamente o aprimoramento seja uma chave, mas talvez, assim, entender o que a gente quer, né, de fato, é entender alguma coisa que a gente tá ali como forma de livre espectador, sabe, cara? Não tem como. Por que que isso se torna tão redundante, sabe? As atitudes nossas são semelhantes daquele que a gente fala que é o nosso semeador, né, cara? A cultura diz tudo, mas e aí, você é proeminentemente, você é alguém positivo, proeminentemente ligado às questões que são, sei lá, formais, entende? Porque assim, o respeito prevalece em qualquer lugar, independente da sua vontade. O estranho que mora logo ali pra você talvez seja só uma pessoa que tá vivendo a iniquidade, sabe? Então assim, questionar algumas coisas é desnecessário. E te colocar nesse ponto é mais desnecessário ainda, porque aí te levaria a um certo tipo de fruto é, fora da moral, sabe? Fora da noção de que é do que é realmente aquilo que a gente preza como valorização da nossa pessoa. Então algumas coisas são alternativas, outras não. Vai depender do que você pensa, vai depender do que você tá ali para falar, sabe? Então algumas coisas é reais, outras não. Não sei. Falam da história, né, sobrenatural, de que os céus é a construção do, do da, da máxima de Deus, né, ou da máxima do homem, porque Deus também estava no céu, e, enfim, os infernos, tudo estava ali. Então esse papo religioso também é um papo cabeça que a gente conversa e que algumas coisas acontecem. Mas enfim, né, vamos pensar aí alguma coisa que nos leva à multiplicação daquilo do que é a vida, né? Nossa vida, nós não é gerindo não, mano, pra ficar aí mostrando que a gente tá se reproduzindo aí numa lagoazinha aí e transformando em sapo depois não. Porque é nojento falar disso, né, cara? É nojento. Mas assim, a gente ganha vários pontos, sabe? Quando a gente tá divertindo com o semelhante. Eu gosto de ser descontraído, por exemplo. Tanto, por mais que seja soe impositivo, sabe? Talvez assim, necessariamente algumas atitudes nos levam a pensar, sabe? Num ato impensável, alguma coisa que foi constrangedora ou mal aconselhada, sei lá. Então a gente entenderia, sabe? Então a gente age de modo a gente vai entendendo, talvez nem conformando. Não sei, eu não tenho essa certa responsabilidade, essa atitude, talvez, de estar aconselhando. A gente repete isso de forma formal, sabe? Não que deverás fazer, sabe? Usando, assim, alguma coisa que se refere à reverência que aqui se admite, não sei. Então, uma atitude, alguma coisa assim, seja formal ou não,
te leva porventura a acreditar em outras coisas. Porque assim, a visão é ampla, a visão vai além. Então, tá diante de alguma coisa assim, deve-se ter um cuidado, sabe? Deve-se admitir um cuidado. Então, assim, eu vejo as coisas porque talvez as coisas estão aí, né? Virei mendigo, não sei, Diógenes é alguém que era rejeitado por ser cínico, ou Heráclito, alguém que vivia, saía da cidade porque não aceitava mais viver naquela aquela alforria toda, né? Talvez naquela época esse significado mudou, né, diante de alguns retratos imorais ou retratos considerados. Mas enfim, né, a forma que a gente busca mais robusta é a forma mais bonita de se ver. Então a expressão é livre, o ato é comovente e a atitude nossa é esperançosa, é semelhante, cara. Não sei. A esperança morre aí no final, sabe? Tô brincando, cara. É só uma viagem aqui. Então, assim, considerando os fatos, algumas coisas são bonitas e outras não. Vai depender. Nem tudo é lindo, nem tudo é belo, nem tudo é maravilhoso, talvez. Vai entender, né? O mundo de encanto, o mundo da fantasia, o mundo daquilo que a gente torna imaginativo, sabe? Cada um tem sua necessidade e sua vontade, mas e aí, você tá tomando cuidado daquilo que você fala como algo meu? Que tem a mim o dever de cuidar e respeitar. Então, assim, devidamente a gente segue que as coisas que Deus nos proporciona, né? Por isso que a gente tem certo cuidado com algumas coisas, cara. Eu não falaria assim com uma criança, porque eu acho que uma criança tá numa fase que ela deve entender as coisas como o mundo, sabe? Uma coisa normal, não há necessidade, sabe? De levar isso a jogo, de levar isso adiante. Então, assim, necessariamente a gente progride em algumas coisas e outras não, sabe? Vai depender da moral ali, sabe? Não sei, a gente não pode sair fazendo coisas aí desastrosas e achar que a natureza está ocupada com outra coisa, sabe? É mentira. Então, um abraço, até mais. Só mostrar o pássaro que chegou aqui. Dá um alô aí, tio. Falou. Um abraço. Ele fica bambo no fio. Lembrei daquela música do Elinho. Interessante, mas enfim, nada a ver. A gente fala coisas nada a ver às vezes.